que apareceu dos Segredos. O longa também pegou indicações de melhor filme pela segunda vez no Brasil e mais duas categorias. A cerimônia acontece em março. Adilson, o presidente Lula já se manifestou falando que o baiano tem o molho, né? Uma brincadeira até que o presidente Lula se manifestou sobre essa indicação do Wagner Moura. Bom, Brasil no Oscar, extrema-direita chorando, falando em Lei Rouanet, e o filme tem R$0 de Lei Rouanet, Adilson. Mas eles não falam do Gustavo Lima, nem do Leonardo, nem dos cantores sertanejos que recebem milhões e milhões de dinheiro público através das prefeituras. O que você comenta sobre essa indicação do Wagner Moura? Olha, fantástico. É o primeiro brasileiro ser indicado ao Oscar, né, de melhor ator. Então, algo assim incrível. Além disso, o filme ele teve também melhor diretor de elencos, né, que é também uma novidade, né, essa indicação aí. Sim. Melhor filme estrangeiro, melhor filme, 4 indicações. Então ele é muito bom. O resultado. Cinema é uma indústria, as pessoas às vezes não entendem isso, né? Sim. Tem aquele preconceito e tal, e eu acho que sim, isso aí emprega muita gente, traz, olha, uma visibilidade muito grande e tem a ver com soft power, né? Porque quando a gente passa o nosso meio de viver, assim, a nossa cultura. Eu acho que isso é muito importante, porque você valoriza tudo, as pessoas passam a ter interesse até em outros produtos brasileiros. Perfeito. Porque a partir do momento que tem admiração pelo... Eu acho que a gente precisa entender, valorizar. E eu acho que é incrível como as pessoas criticam muito, às vezes tentam puxar a Lei Rouanet, que nem se aplica, né? Porque isso tem a ver com lei de audiovisual, não é o caso, né, de cinema, não tem a ver, né? Esse filme. E eu acho que, e eu sou favorável que se ponha dinheiro público, sim, porque isso aí gera muito emprego. Eu acho que o retorno é muito maior, mas não é o caso. Não é o caso, né, gente? Então, você patrocínios, tal, as empresas colocam dinheiro nisso daí porque estão vendo que vai ter um retorno muito grande. E olha, com todas essas premiações, a gente vê o quanto está sendo positivo, né, Ivan? Sim. O cinema brasileiro está cada vez mais se profissionalizando. A gente viu que a indicação que tinha saído foi lá com aquele da Fernanda Montenegro, era Central do Brasil, né? Aí 20 e tantos anos depois a gente viu a filha da Fernanda Montenegro, no caso a Fernanda Torres, ganhando o Oscar de melhor atriz, né? E depois a gente viu agora o Wagner Moura sendo indicado. Significa dizer que nesses últimos anos esse investimento na cultura, no nosso cinema, na nossa arte, tem melhorado muito, muito a divulgação e a aceitação da cultura, do produto cultura brasileira fora do Brasil. Quem está no YouTube, estamos agora com 25 pessoas, pedir para o pessoal reforçar no like, compartilhar, comentar, assim, Wagner, orgulho do Brasil, todo mundo comentando, dando esse apoio, esse moral para o Wagner Moura, todo mundo comentando Wagner, orgulho do Brasil, comentando, compartilhando, para a gente conseguir subir a nossa hashtag aqui e colocar a nossa live nas sugeridas do Google, né, do YouTube, porque o YouTube ultimamente tá sacaneando, não está entregando nossas lives, não está entregando os nossos vídeos, não está entregando as coisas. Então é importante que vocês comentem, tá? Todo mundo comentando aí, Wagner, orgulho do Brasil, e vamos compartilhando, vamos mandando para as pessoas. Dá uma boa tarde especial para o Tiburtino, que é ítalo-brasiliano, está aqui na live. Ele mora, acho que agora em João Pessoa, veio da Itália para morar no Brasil e está passando sempre por aqui, dizendo que o Wagner, orgulho del Brasile. Obrigado, viu, Tiburtino, muito bem-vindo por aqui, é uma honra tê-lo por aqui sempre. Adilson, então eu acho que é importante a gente ver que o presidente Lula, nós temos agora um governo que é totalmente linkado à cultura, que investe na cultura, porque sabe que, para além do preconceito que as pessoas têm com o ramo cultural no Brasil, com a música, com o cinema, com o teatro, é uma indústria que gera emprego, que gera renda e que principalmente cria uma identidade para o povo. O que define um povo é a sua cultura. O que dá identidade a um povo é a sua cultura. Um povo sem cultura não é povo, né, Adilson? Então a gente vê, por exemplo, o nosso Brasil, que ele é um país
multicultural. Você vai, por exemplo, na Bahia é uma cultura, você vai no Recife é uma cultura totalmente diferente, você vai no Rio Grande do Sul é outra cultura extremamente... Então, você consegue identificar. Agora, imagine se essas pessoas não tivessem as suas culturas, você estava na Bahia e pensava que estava no Rio Grande do Sul, porque não tem a cultura que identifica aquele povo, né? Você chega em Santa Catarina, é outra cultura. Então, o Brasil ele é diverso e o Brasil ele é muito rico também no sentido cultural, porque a gente pode viajar de um estado para outro. A gente, por exemplo, eu que moro aqui em São Paulo, né? Eu vou no Rio de Janeiro, é completamente diferente, meu amigo. Lá é sotaque lusitano, lá as pessoas falam coisas. Aqui em São Paulo a gente fala porta, e tem gente que fala porta, né? Então, quer dizer, essa coisa, esse sotaque, essas coisas, é o que formam a nossa identidade, é que forma aquilo que nós somos. Então, eu acho muito importante esse investimento, esse destaque, e a gente vê que os países, como os Estados Unidos, que tiveram a dominação por meio global, a hegemonia global, sempre mandaram também por causa da nossa cultura. A gente que cresceu, por exemplo, da cultura deles, na verdade. A gente cresceu, por exemplo, assistindo filme americano, séries americanas e tal. Agora, a Coreia do Sul está invadindo com o dorama, né, com as séries deles, e está invadindo os streams. A gente vê também a China já querendo colocar o seu produto no mundo. Então, quer dizer, a cultura também é um meio de você quebrar as hegemonias dominantes, né? Então, é fundamental, e o Wagner Moura, mais uma vez, está de parabéns, a direção do filme toda está de parabéns, o elenco de parabéns, é uma indicação muito merecida e que enche a gente muito de orgulho, né, Adilson? Com certeza. O que você falou é muito importante. E essa preocupação e sair também do eixo Rio-São Paulo, como você disse, né, é importante porque traz a cultura do Recife, Pernambuco. Sim. A história não se passa, né, aqui na região sudeste. Que a gente às vezes esquece, mas o Brasil ele é muito grande, ele é muito importante. O Nordeste é muito rico, o Nordeste é muito importante, é berço da nossa cultura, né? Então, exato, as pessoas às vezes têm uma visão meio caricata do que é o Nordeste, sabe? Do que representa a economia do Nordeste. E às vezes tem até aquelas visões xenofóbicas que o Nordeste, o Brasil sustenta o Nordeste, quando isso aí não é a verdade, né? Tanto não, é que se recolhe de impostos ali no Nordeste. Aliás, é importante dizer, né, que no Brasil, até sair essa reforma tributária funcionar, o imposto ele é recolhido na origem, né? Quer dizer, o nordestino acaba mandando muito mais dinheiro para São Paulo do que o contrário. Então vocês veem como é que são as coisas, né? As pessoas às vezes têm uma visão. Outra coisa, se alguém sustenta também, se tem alguma região que é sustentada, eu vejo a região centro-oeste, que basicamente agronegócio, aquela coisa baseado no plano safra e tudo mais, e o governo capta dinheiro a 15% na Selic, mas o plano safra, o juro é abaixo da Selic. Então quem é que sustenta quem? Então, ó, vamos parar com o discurso xenofóbico, que isso daí é uma enganação, não existe isso, gente. O Brasil é um só, né? O Tiburtino dizendo aqui, em italiano, o Nordeste é o melhor lugar para se viver. Ele fala, il Nordeste, il posto migliore in cui vivere. É o melhor lugar para... Não sei se a pronúncia está correta, não sei se está toda correta, a pronúncia está toda errada, mas enfim, tá dizendo aqui no chat e registrando isso, porque realmente, Adilson, tem as pessoas que têm preconceito com o Nordeste, com sotaques, com a cultura, e vivem, inclusive, dizendo que o Nordeste... Inclusive, outro dia eu vi um vídeo, o cara dizendo assim, o único lugar no Brasil que eu não iria viver era no Nordeste. Aí o cara perguntou, mas por quê? Ah, por causa da cultura, porque é tudo esquerdista, porque não trabalha, porque isso, porque aquilo outro, né? Bom, ele falou que o Nordeste não tem cultura. E até fez um ataque às mulheres, falando que as mulheres eram piri... Bom, não vou terminar a palavra aqui para poder a live não cair. Mas chamando as mulheres de piri, né? Ele não sabe que o Nordeste assim, a parte mais cultural, mais rica em cultura do Brasil, porque principalmente o Brasil nasceu por lá, né? O Brasil nasce no Nordeste, nasce na ilha de Veracruz, né? E aí, nasce lá na Bahia. Aí nós temos na Bahia Jorge Amado, que é o escritor famosíssimo, nós temos Gal Costa, nós temos Bethânia, nós temos Caetano Veloso, nós temos Ariano Suassuna, nós temos Elba Ramalho, nós temos, gente, Luiz Gonzaga, se eu for
citar aqui a quantidade de pessoas que enriqueceram a cultura do Nordeste, é praticamente impossível da gente conseguir listar, exatamente porque o Nordeste é o que trouxe assim essa riqueza cultural para o Brasil. Sem contar que o Nordeste ele exporta muita gente para todos os estados. Então a cultura do Nordeste hoje está em todos os lugares. Eu acho muito difícil, eu acho quase impossível você ir no estado do Nordeste e ver lá alguém tocar uma música lá do Rio Grande do Sul, um forró naquele tipo. Agora, é muito fácil você chegar em Porto Alegre, é muito fácil você chegar em Florianópolis, no Rio de Janeiro, e ter um forrozinho nordestino tocando. Em algum lugar você vai encontrar uma culturazinha nordestina tocando. Por quê? Porque o Nordeste é isso, ele exporta a cultura para tudo que é lugar. Então, as pessoas tratarem o Nordeste com esse desprezo, com esse desdém, só porque o Nordeste por muito tempo ficou na mão daqueles coronéis, né? Daqueles coronéis que fizeram tanto o povo sofrer e retardaram o desenvolvimento, não quer dizer, não anula a cultura e a importância que a região Nordeste tem para o Brasil, não anula a riqueza que aquelas pessoas trazem para o nosso país. O Brasil foi construído por mãos nordestinas, portanto, respeite o Nordeste, né? Exato, e importante dizer, coronéis de direita. Aliás, a maior parte do tempo aí o Nordeste foi governado pela direita. Sim. Importante a gente falar isso. Agora, eu vou dizer outra coisa para vocês. Pegue 5 grandes escritores da região Sul e pegue da região Nordeste. Olha, você vai ter que fazer um esforço, uma pesquisa bem maior para você achar grandes escritores da região Sul. Que me vem à cabeça é Érico Veríssimo. Agora, vai lá para o Nordeste, quantos escritores? Ariano Suassuna, é muita gente. Então, pessoal, baixa a bola. Esse camarada que fez os comentários aí é lá de Curitiba. Olha, ficou ruim para ele, viu, Ivan? Só demonstrou a ignorância. Aliás, eu acho que ele não conhece nem a região dele. Para fazer os comentários que ele falou, porque eu acho que ele não conhece nem o sul do Brasil. Mas é isso. Ignorância, preconceito. Ah, só um detalhe, tô esquecendo de falar. Tô transmitindo no meu canal também ao vivo. Boa, boa, muito bem, muito bem. Estamos Adilson ao vivo também. Estamos ao vivo também no canal da Adilson Oliveira. E o pessoal subindo aqui no YouTube a tag Wagner Moura Orgulho Nacional. Wagner Moura Orgulho Nacional. Dá uma boa tarde. Hoje, gente, eu tô pedindo desculpas a vocês aqui porque a nossa live não pôde começar mais cedo. Eu tive uma questão pessoal para resolver. E aí eu tô fazendo nesse horário. Não é o horário comum, tá certo? Mas vão curtindo, vão comentando, vão compartilhando pra gente aumentar a nossa audiência. Porque tem pauta importante aqui. Tem pauta importante. O Agricultura Familiar mandando aqui. Tamo junto, Adilson Ivan Vieira, parabéns. Tamo junto, Agricultura Familiar. Bem-vinda por aqui, bem-vindo por aqui. Vão republicando a live quem tá no TikTok, vão compartilhando. Quem tá no YouTube, não esquece, comenta aí, Wagner Orgulho Nacional, que a gente começa a aumentar o nosso público. E quem não mandou superchat, pode mandar superchat. Quem não mandou pix, pode mandar pix, que eu vou ler o nome das pessoas aqui, divulgar o nome das pessoas e agradecer ao vivo. Também, nós temos a chave que é pixivanvieira@gmail.com, tudo junto, pixivanvieira@gmail.com. Não sei se lá no canal do Adilson tem alguma, se tiver, Adilson divulga. Se não tiver, ok, seguimos. Não tem? Então passamos para a nossa próxima pauta. Adilson, hoje pela manhã o Trump discursou, né, lá em Davos, e ele assinou finalmente o War Peace, que é uma espécie de conselho pela paz em Gaza. No entanto, ele disse que para a pessoa se tornar membro permanente, precisa pagar 2 bilhões e depois de 3 anos, caso ela queira ficar lá, tem que pagar 1 bilhão. Alguns países já aceitaram, né? A Arábia Saudita, Marrocos, o Bahrein também aceitou já participar disso. A Rússia ainda disse que vai pensar no assunto. Bom, o Jared Kushner, o Jared Kushner, que é o genro do Trump, né? Kushner, alguma coisa assim, ele mostrou imagens de Gaza, tipo um resort, né? Resorts luxuosos e tudo mais. Parece que o plano do Trump de transformar Gaza em resorts, parece que está a todo vapor, Adilson. Bom, pessoas da União Europeia ainda não decidiram se vão participar ou não, mas já estão preocupados que isso pode ser uma segunda ONU que está nascendo para extinguir a primeira ONU. O que você acha sobre esse assunto? Olha, o Trump, ele já falava sobre esvaziar a ONU há muito tempo atrás, dizendo que
ONU não serve para nada. Então esse já é um projeto antigo do Trump. O que ele quer, obviamente, ele ter um outro organismo que ele possa dar as cartas e tirar, sim, o poder das Organizações Unidas. O Trump, ele é contra a lei internacional, quer passar por cima de tudo, e é isso. Então ele está justamente buscando os aliados através de chantagem, através de ameaça, né? Então ele está fazendo um grande bullying internacional para justamente poder ter esse poder. É a potência hegemônica que está perdendo o seu poder, e aí tenta criar essa situação aí, né? Olha, é o protecionismo voltando, é o fim da lei internacional, tudo que a gente conhecia. E é importante a gente dizer que também o sistema internacional, a lei internacional, ela está defendendo também, normalmente Estados Unidos, normalmente Europa. Então a gente vê que pese você tem Rússia ali, poder de veto também, China e tal, mas ainda assim a gente vê que funciona muito em função dos interesses das grandes potências, né? Mas ele quer enfrentar, né, o Oriente, China, Rússia, e daí ele busca esse tipo de coisa. Para quê? Para poder agir sem nenhum tipo de questionamento, passando por cima e tal. Olha que coisa interessante, né? Europa, ela sempre foi tranquila. Olha, invadir a Venezuela é uma coisa, faz uma notinha ali, comete os crimes dos Estados Unidos lá na Ásia, tudo bem e tal. Na hora de que fala da Groenlândia, aí já ficam, opa, peraí, aí não, tá mexendo com a gente, tá mexendo aqui com a Europa, né? Ficam incomodados, né? E eu achei interessante a França dizendo que não pode haver contra o colonialismo, com discurso contra a Groenlândia, não pode ser a favor, não pode ser colônia e tal. Pô, mas ela tem colônias, é muito bom. Será que ela vai devolver, então, as colônias dela, né? A Guiana Francesa, como é que vai ser isso aí? O próprio, então, assim, o próprio Canadá, né? O Canadá ainda não é livre. Pois é. O próprio A Inglaterra não tem as Ilhas Falkland, né? Que é as Ilhas Malvinas, teve que sair do outro lado do mundo para vir aqui, né? Atacar os argentinos, né? Então a gente vê que tem muita hipocrisia dessa gente toda. Eles puderam colonizar muitos e muitos países, mas agora vamos falar de Gaza em si. Gaza em si, assim, a gente, como é que fica os palestinos isso aí? Eles vão promover uma limpeza étnica, é isso? Vai impor, é isso aí que o povo palestino quer para eles? É uma coisa, eu não sei, sabe, Ivan? Lógico que a gente espera que as pessoas que estão lá tenham dignidade e tudo mais, mas como é que eles vão construir esses resorts em cima de cadáveres de mulheres e crianças que eles estão produzindo aí? É isso. E não sei se você viu que ele quer dar uma anistia ampla, geral e restrita por Benjamin Netanyahu. Por Benjamin Netanyahu, sim. Sim, é um absurdo. Olha que coisa, né? Contra crimes contra a humanidade. É um absurdo, mas não adianta, porque os Estados Unidos ele não faz parte do TPI, né? Que é o Tribunal Penal Internacional. Sim. Então, o Benjamin Netanyahu já não pode mais sair de Israel para ir num país que seja membro do TPI, porque se ele for, vai preso. Então, ele, o Putin, esses caras não podem sair por exemplo, eles podem sair de Israel e ir para os Estados Unidos, que não vai acontecer nada. Pode sair da Rússia, no caso o Putin, e ir para os Estados Unidos, mas se vier aqui no Brasil, o risco é muito grande de ser preso, exatamente porque o Brasil faz parte, o Brasil entende e aceita a jurisdição do Tribunal Penal Internacional de Haia. Eu vou pedir pro pessoal que está aqui no TikTok, todo mundo batendo na tela, dando tap-tap, republicando, agradecendo muito essa audiência que está por aqui, mas também no YouTube, pedir para todo mundo comentar Trump inimigo do mundo. Todo mundo comentando Trump inimigo do mundo, porque o que o Trump está querendo fazer é exatamente isso, ele quer ser um grande inimigo do mundo. O Trump está colocando o mundo num conflito muito perigoso. A gente viu que ontem ele botou o pé um pouco no freio, né? Que ele ia muito acelerado no sentido da Groenlândia, que palavra difícil. Groenlândia, querendo tomar a Groenlândia no grito.
O Parlamento Europeu suspendeu o acordo, que eles tinham, um acordo comercial, o Trump deu uma recuada, e aí o Trump agora veio com essa história de focar somente nesse comitê pela paz em Gaza, e quer estender isso como se fosse uma ONU, como se fosse uma nova ONU. É importante lembrar que a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, aprovou, né, isso. A ONU como está, o presidente Lula também tem feito muitas críticas, porque a ONU como está, ela já não tem mais poder nenhum. Como é que a gente pode decidir a vida de uma nação inteira com o veto de uma pessoa, com o veto de um país, né? Então veja, se não tivesse essa frescuraiada toda de, por exemplo, a Rússia pode vetar, mesmo que 4 membros permanentes votem a favor, um membro permanente votando contra, esse lado é o lado que vence, praticamente é o perdedor que vence. É um absurdo isso, porque com isso poderia ter evitado a guerra em Gaza, poderia ter evitado a guerra na Ucrânia e poderia ter sido evitado vários outros conflitos. Mas não, então quer dizer, a China propôs uma resolução para parar a guerra na Ucrânia, não foi aceito porque um vetou. O Brasil propôs, não foi aceito porque um vetou. Todo mundo propôs, aí o outro vetou. Gente, isso é um absurdo, gente. Como é que a gente tem... Bom, se é um conselho com 5 países que tem poder de veto, se a maioria dos que tem poder de veto votar pelo veto, veta. Mas se a maioria votar pelo não veto, aí não veta. Mas como que um país só pode vetar? Se 4 votar contra o veto, um só vai lá e vota e esse perdedor é que sai com a tese vencedora. Isso é um absurdo, eu acho que tá errado mesmo. Agora o Trump querer acabar com a ONU assim de maneira bem sórdida, isso é muito perigoso, mas de qualquer forma, se for uma coisa que os Estados Unidos não seja o chefe permanente desse conselho, no fim pode até ser uma coisa boa. Se tiver alternância de mandato com alternância, pode ser uma coisa boa, né? E sem esse veto do perdedor, né? Porque se continuar com o veto do perdedor, isso é um absurdo, né? Mas na verdade ele quer criar para ele controlar. Ele quer tirar o veto dos outros. O dele pode, né? Ô Ivan, eu acho que tem uma coisa boa disso, que acaba a hipocrisia também. Porque no final das contas, o que decide é a força. No final, o que está decidindo o mundo é o poderio militar. Sim. Tá? Então acaba a hipocrisia. Porque é o seguinte, se não tem esses vetos aí... Vamos supor que não existisse o veto na ONU. O pessoal vai lá, não tem como vetar, tem uma resolução e simplesmente não é respeitada. Sim. Israel é um exemplo disso. Israel sempre desrespeitou decisões da ONU aí e nunca aconteceu nada. Entendeu? Continua recebendo armamento dos Estados Unidos, continua recebendo patrocínio para fazer o que fez lá em Gaza. Sim. Então, na verdade, a ONU não serve de nada mesmo. Aquilo ali, aliás, serve sim para oprimir os pequenos. Serve sim para atacar quem vai contra os interesses, né, estadunidenses e eurocentristas. Aí sim. Adilson, rapidinho. Tem um Nicolete aqui. O Nicolete Opa. Dizendo: Nicolas, tamo junto. Nicolas, tamo... Bom, aqui tem o Adilson e tem aqui o Ivan. Não tem Nicolas aqui, ó. Está no lugar errado, querido. Você está no canal errado. Aqui não tem Nicolas, ó. Eu sou o Ivan. Esse aqui do lado é o Adilson. Esse aqui do meu lado é o Adilson. Então não tem Nicolas aqui, ó. Você está caindo no canal errado ou está com problema de vista. Não tem Nicolas aqui não, tá? Grande beijo. Ô, Ivan, ele não tá no meio da estrada? Bom, não tem quase ninguém lá, né? Mas tudo bem, isso a gente fala depois. Bolsonarista é uma piada, né? O cara vem na live, tamo junto, Nicolas. Mas tem Nicolas aqui, porra. Tá falando tamo junto, Nicolas, pra quem, porra? Aqui tem o Adilson e tem o Ivan. Não tem nenhum parecido com o Nicolas aqui. Passando avião aí, né? Tô ouvindo o barulho do avião. Mas tudo bem, não se preocupe. Faz parte, é o ao vivo é isso. Bom, Adilson, vamos para a nossa próxima pauta. Nós temos aqui... agora, vamos falar finalmente do Nicolas, né? Vamos falar do Nicolas Ferreira. Todo mundo comentando aí. Nicolas mentiroso. Todo mundo comentando Nicolas mentiroso. Todo mundo que é contra o Nicolas Ferreira, disseminador de fake news, comenta aí Nicolas mentiroso. Tá? Bom, eu acabei de ver uma notícia que o Nicolas Ferreira, que prometeu fazer uma caminhada de uma marcha, né, de uma cidade de Goiás, de Minas Gerais, eu esqueci agora o nome da cidade, até Brasília, que dá cerca de 240 quilômetros. É a caminhada pela liberdade, né? Pela liberdade, entre aspas.
E aí ele começou a postar vídeos de que já tá muito exausto, muito cansado, com os pés cheios de bolha e tudo mais. Mas parece que eu tô começando a ver aparecer vídeos aí do pessoal desmentindo, que ele caminha 100 metros, aí pega a caminhonete e depois volta de novo, faz mais um videozinho. Porque parece que ele andou uma distância em 24 horas que era praticamente impossível andar se você fosse andando realmente a pé. Era uma distância muito longe que ele conseguiu andar em 24 horas. E aí, agora há pouco, explodiu na internet que o Nicolas está num hotel de luxo, com diária de R$ 600, piscina aquecida, ar-condicionado nos quartos e tudo assim, com todo o conforto. Inclusive o nome do hotel é Jacuzzi. E aí, Adilson, como é que fica? Então quer dizer que pro boizinho é lençol de R$ 600 e pro gado é pé na poeira? Como é isso? Pois é, exatamente. Só espero que a gente não esteja pagando a estadia dele lá nesse hotel aí, né? Com toda essa infraestrutura aí, tudo para ele fazer essa palhaçada, né? E ele não tá sozinho, né? Porque eu vi o Gaia, até o Carlos lá, né? O Carluccio. Aí meia dúzia de gado lá e assessores pagos lá, provavelmente, né? Porque povo ali, a gente viu que povo, eles não têm povo mais, né? O que não me tem chama a povo, atenção, mano. Adilson, é que é a macharada, né? A macharada. Esse pessoal da direita gosta de inventar grupo de macho, né? Eles têm um outro aí, legendários, né? Que eles vão pra montanha, se abraçarem, chorarem, um cheirar a testosterona do outro, pra ficar macho, né? Diz que tem que consumir a testosterona um do outro pra ficar muito macho, né? É estranho, né, Adilson? Porque, olha, eles são Red Pill, eles fazem legendários, eles fazem agora caminhada pela liberdade junto um monte de outro. Até o Paulo Cogos, aquele louco, treslocado bolsonarista Paulo Cogos, tá lá. Paulo Cogos, Pavinato, o nome daquele... É um Palmito, né? Um vereador Palmito que se elegeu aqui pro São Paulo. Tá o Holiday, Fernando Holiday, né? E esses caras aí, tudo atrás do Nicolas Ferreira. E aí? Tá surgindo o novo Messias? O peregrino? O salvador da extrema-direita, Adilson? É o nascimento do peregrino? Eu acho que o Renan Filho vai ter um trabalho adicional aí, vai ter que implantar várias placas aí de cuidar de animais na pista, né? Eu acho que vai ter trajeto aí. Mas brincadeira, né? Não, ele tenta, né? Ele tá tentando criar. Gente, tudo isso aí é só para atrair mídia. E vocês podem ter certeza que se tem uma coisa que ele não tá preocupado é com o condenado preso lá, tá? Tá querendo mídia para ele, né? Mas o Adilson, cada vez mais tá aqui, né? Sempre agitando a bolha de... Gente, a gente tem que entender que quando os caras às vezes vêm com absurdos e tal, é para aglutinar apoio, e eles ganham com isso aí. Sim. Então vai ter fake news sempre. Mas essa fake news ninguém vai acreditar. Mas eles vão utilizar isso, faz parte da estratégia deles de manter o pessoal unido. Não tá funcionando muito, né, Ivan? Ultimamente, você vê cada vez mais flopado, definhando, né? O movimento deles, flopado. Sim. E tudo mais. Não, eles não têm nem convocado, né, manifestações assim, porque as que eles fizeram só foi ruim. Aliás, teve um efeito contrário, né? Sim. De desmobilização. Então eles já estão tomando cuidado. Então agora acho que eles têm que criar novos atores, porque tá difícil. Porque o principal, né, o ícone deles tá na Papuda, no complexo da Papuda, lá na Papudinha. Aliás, muito bem instalado lá, né? Aliás, vivendo melhor que talvez a maioria dos brasileiros vivam, né? Com ar-condicionado, eu acho que um espaço ali, né? Cerca de 80% dos brasileiros não tem o tamanho do espaço de uma casa para viver quanto a cela do Bolsonaro. Pedir pro pessoal que tá no YouTube, gente, todo mundo comentando Nicolas mentiroso, porque o que tá acontecendo é o seguinte, o YouTube, nos últimos tempos, ele está flopando o nosso canal. Ele não está entregando as nossas lives. Por quê? Eu não sei. Mas se vocês comentarem, compartilharem, deixar o like, isso vai fazer com que force o algoritmo a entender que o conteúdo é relevante e comece a entregar. No TikTok, para vocês terem uma ideia, nós estamos com 178 pessoas do lado de cá. Bastante gente, a audiência é muito boa. Mas no YouTube, que sempre a audiência dobra mais que o TikTok, a audiência está muito acima,
Hoje está muito baixo, nós estamos com 31 pessoas. Então, vocês curtindo, comentando, compartilhando, vai forçar o algoritmo a entregar o conteúdo. Então, todo mundo comentando aí, Nicolas Mentiroso, dá um compartilhar, dá o like pra gente dobrar essa audiência. Tá, até agora não veio nenhum superchat, são 14h43, não veio superchat ainda, não veio contribuição, mas assim que chegar a contribuição, eu vou fazer questão de divulgar o nome das pessoas que mandarem. A chave Pix está na tela e tem também o QR Code, é só abrir o aplicativo do banco, fazer sua contribuição, o apoio é muito importante. O Adilson, na minha opinião, tá nascendo o Messias, viu? Porque ele tá ele tá colocando isso aí como um movimento antipolítica. Ontem mesmo eu vi um trecho de um vídeo dele dizendo que aquele que for para lá fazer política nem vá. Nem vá, pode fazer sua caminhada, mas vai fazer longe dele. Me parece que ele tá ali querendo se destacar como uma nova liderança da extrema-direita. Me parece que ele tá jogando Flávio Bolsonaro de escanteio, o próprio Carluxo que foi lá, jogando de escanteio, não convidou ninguém dos outros, roda de apoio dele. Me parece que ele está querendo sair como alguma liderança que está lançando um novo movimento de extrema-direita. Me parece isso, não sei se é agora. É muito estranho que ele lance esse movimento logo dias depois do Fabiano Zettel, pastor da Lagoinha, que ele é membro da Igreja Lagoinha, ser preso. O principal operador financeiro do Daniel Vorcaro. E principal doador de campanha de Jair Messias Bolsonaro e Tarcísio Gomes de Freitas. Para a campanha de Bolsonaro foram 3 milhões, para a campanha de Tarcísio foram 2 milhões. Esse Fabiano Zettel doou. A gente não sabe quanto é que ele doou pro Nicolas. A gente não sabe. A gente sabe de uma coisa, que o celular do Nicolas está na lista de contatos do Fabiano Zettel. Isso a polícia, aliás, do Daniel Vorcaro. Isso a Polícia Federal já sabe. Não sabe se tem conversa ainda. Mas eu acho o seguinte, o celular de um deputado federal, que quando ouve falar em fiscalização, se arrepia até o trio da espinha, e sempre fazendo vídeo de fake news para parar a fiscalização, está na lista de contato do cara responsável pela maior fraude do mercado financeiro, e isso já acende um alerta. Na minha opinião, no mínimo, para as pessoas de bom senso, tem que ficar com o alerta aceso. Porque uma coisa está ligando, está assim, umbilicalmente ligada à outra, na minha opinião. Então, no mínimo, as pessoas têm que ficar com alerta já aceso aí, porque o celular do Nicolas, no celular do Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, amigo de Valadão, amigo de Nicolas, amigo dessa galera. Bom, a ver. Estão dizendo que a defesa do Vorcaro, a defesa do Daniel Vorcaro, que é o Dr. Valfrido Vardi, um grande advogado, que é contra, inclusive, o Instituto da Delação Premiada, o Valfrido Vardi largou a defesa do Vorcaro. Ele largou a defesa do Daniel Vorcaro, fazia parte da defesa dele, largou. Está especulando-se que ele pode cogitar uma delação premiada. E aí, Adilson, se vier uma delação premiada, Brasília, eu ouvi dizer que cai. E aí? A direita inteira vai pra cadeia. Porque a gente tem que entender que foi muito dinheiro doado para Tarcísio e Bolsonaro. Dos dois a gente sabe que tem 5 milhões envolvidos. Agora, não deve ter ficado aí. Gente, não existe almoço grátis. Muito menos 5 milhões de doação de pessoa física ainda, né? Porque não existe doação de pessoa jurídica mais no Brasil. É muito dinheiro. Então isso chama muita atenção e a gente tem que prestar atenção. E eu já vi uma história aí, Ivan, que eles estão querendo levar esse Banco Master, esse processo para a primeira instância. Um movimento nesse sentido, né? Vi sair, até a imprensa falando, seria uma saída para o STF honrosa e tal. Mas eu não sei se... parece que é uma campanha para que... É uma campanha, velada. Porque a primeira instância é pizza. Sim. Aí é pizza para todo mundo, aí resolve o problema. Então a gente vê que tem muitos interesses envolvidos aí, né, Ivan? Olha, eles mandar para a primeira instância, primeiro eles podem tentar pressionar o juiz que está com o caso. Eles podem protelar por meio dos tribunais de apelação, porque imagina, você manda para o juiz de primeira instância, né? Aí chega no juiz de primeira instância, até o juiz julgar demora, sei lá, quanto tempo. Aí depois ele recorre e vai para um tribunal recursal, para um TRF regional. Até esse tribunal julgar, demora outro tempo. Terminou, deu a sentença, vai para o STJ. Outro senta em cima do processo. Até chegar no Supremo Tribunal Federal,
Já prescreveu tudo. Já era, acabou, ninguém é punido. É esquecido, é botado, sabe? Então, assim, eles estão querendo fazer exatamente para ganhar tempo, para prescrever as coisas, né? E sabe que no Supremo Tribunal Federal, lá tem embargos de declaração, embargos infringentes e acabou. E acabou. Você tem o duplo grau de jurisdição? Tem, que você tem os embargos de declaração, como tem na primeira instância, e você tem também os embargos infringentes, mas passou isso, meu amigo, sentença transitada de julgado, é cadeia, é cana, então é disso que eles estão com medo. Porque sabe que se pega logo no Supremo Tribunal Federal e o julgamento andar, como andou o julgamento do golpe de Estado, meu amigo, muito em breve nós vamos ver aí muita gente na cadeia. E nós não podemos esquecer a relação desse povo. Cláudio Castro, prefeito, o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, botou quase 2 bi do dinheiro dos aposentados estaduais lá do Rio de Janeiro. Tem prefeitos aqui do interior de São Paulo que colocaram muitos milhões e mais milhões nesse banco que virou pó. E o Ibanez, que colocou bilhões do dinheiro público lá de Brasília, do Banco de Brasília. Então assim, né, a gente tá vendo a direita toda com o pé na canoa. Se essa canoa virar, meu amigo, se a canoa virar, a direita inteirinha vai afundar a esquerda? Muita gente da esquerda? Eu penso que vai. Vai afundar muita gente do centrão? Eu penso que vai. Agora, da direita, sobra alguém? Eu acho que não sobra. Da direita, eu acho que não sobra um. Tem todos os espectros políticos envolvidos nisso? Não sejamos inocentes. Tem sim. Tem esquerda, tem centrão mais que tudo, e tem direita também. Isso eu não tenho dúvida. Do centrão, se ele fizer uma delação premiada e realmente for alguma coisa séria, vai todo mundo do centrão, vai afundar nesse barco aí. Todo mundo da direita também vai. E eu tenho certeza disso. Agora, é esperar para ver e torcer para que essa investigação ande, né? Pode ser, mas as doações foram principalmente para direita, né? Pelo menos as que a gente tem conhecimento, né? Pode ser que tenha para esquerda também, né? Não sabemos, né? Ainda não tem Mas a gente começa a perceber algumas coisas, algumas movimentações, sabe? Às vezes verdadeiras cruzadas para seguir. É bom a gente lembrar o seguinte: o Toffoli foi sorteado, tá? Sim. O Toffoli foi sorteado. E tem uma reclamação do Fabiano Zettel de que deveria ter sido passado por Nunes Marques, bolsonarista. Bom, bolsonarista não, indicado por Bolsonaro, né? Por que isso, né? Olha que coisa interessante. Talvez ela achasse que ia ter alguma coisa diferente, um entendimento diferente. Mas eu acho, sinceramente, o Ivan aqui, o mais conveniente para essa gente toda é que isso fosse para a primeira instância, para ser uma pizza muito grande. Porque, gente, os governadores... Eu tenho principalmente o caso do Ibanez, sabe? Os caras iam comprar esse banco. E nós temos o Ciro Nogueira também, que iria aumentar o valor lá do FGC. Quer dizer, gente, se ele tivesse conseguido aprovar aumento do valor, ele ia quebrar esse FGC aí, porque a coisa ia ser muito grave. Então a gente tem que prestar atenção aí no que vai acontecer. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes, com algumas visões das coisas, porque a gente fala, mas o fulano é isso, o fulano é suspeito. Eu acho que não é. Pra mim, gente, não tem santo nessa história em lugar nenhum. É direita, é centrão, é esquerda. Sim. Isso tá mexendo com o interesse dos poderosos. Tô aqui. Só uma coisa, Ivan, nós não podemos esquecer que isso conecta com o escândalo INSS de desconto indevido envolvendo pastores, igrejas, e para uma Damares chegar e ela falar como se fosse uma vacina para tirar o corpo fora. Sim. Porque, Ivan, o que leva a Damares a entregar o Valadão, o Zettel, é porque a coisa ferrou, ficou ruim para eles. Eles sabem que chegaram num vespeiro muito grande e que quando isso explodir, salve-se quem puder. A verdade é que estão chegando num lugar muito, muito grande. E agora eu quero começar exatamente a falar desse assunto, porque ontem o André Valadão finalmente apareceu. Finalmente deu as caras, né? Que fazia muito tempo que a gente não ouvia falar dessa figura. E aí depois da pastora e senadora Damares falar sobre o possível envolvimento dele no caso do escândalo do INSS, ele apareceu. E nós sabemos que o André Valadão, ele lançou, a sua igreja Lagoinha lançou uma fintech, um meio de pagamento que, segundo ele, era para livrar de taxas, né?
E depois de um ano de muito bem sucedido, segundo ele, muito bem sucedido, de muito sucesso, resolveram encerrar as atividades. Qual a razão disso? Segundo ele, o motivo foi medo de hackeamento, porque o sistema bancário do Brasil corre altíssimo risco de hackeamento. Nunca sofreu um hackeamento, mas estava com medo de ser hackeado. Eu vou trazer a fala dele e depois a gente vai comentar sobre isso, Adilson, porque tem uma coincidência que é muito importante. A Clavaforte fechou 3 dias depois do Banco Central declarar a liquidação extrajudicial do Banco Master. A Clavaforte parou de existir, com medo de hackeamento, segundo ele, tá? Eu tô falando segundo ele porque se eu fizer qualquer afirmação aqui, ele disse que vai processar. Ele falou que vai processar todo mundo que está fazendo afirmações. Então, eu não vou afirmar, eu vou colocar ele mesmo para dizer, porque segundo ele, e eu não sou obrigado a acreditar no que ele está dizendo, ele fechou por causa de risco de hackeamento. Sobre o Banco Clavaforte, tem ligação com o Banco Master? Eu começo respondendo essa pergunta dizendo o seguinte: pode abrir agora, abra agora o sigilo bancário do Clavaforte. Pode abrir agora. O vínculo do Clavaforte com o Banco Master é -1, não é nem 0 não existe. É um polo absurdo de leste e oeste. Não existe nada. O Clavaforte foi simplesmente um sistema de pagamento criado na Lagoinha Global para tirar as taxas bancárias abusivas que todo mundo aqui sabe que os bancos terceirizados têm no Brasil, para que fosse um trabalho interno, e foi muito bom durante um ano, funcionou muito bem. Mas, presta atenção, devido ao alto índice de hackeamento bancário, por causa da fragilidade bancária do Brasil, nós decidimos fechar o Clavaforte por causa dos hackeamentos bancários, para não corrermos esse risco. Porque Decidimos fechar para não corrermos esse risco. Ora, mas não chegou nem a ser hackeado, Adilson. E aí? Faz sentido Pois isso? é. Tá pensando aqui comigo agora, né? Ele falou que é um sistema de pagamento. Sim. Sistema de pagamento, ele entra como fintech, é isso? Fintech, isso. É fintech. Isso. Ele entra no que o governo fez a resolução de taxar. começar a acompanhar ali as Isso, o movimentação. volume de movimentações, Também, né? isso. Acima de R$2.000, né? Isso. A cada 6 meses o Banco Central vai receber isso daí. Pois eu acho assim, tem muita coincidência. E o André Valadão parece que ele é bem próximo ao Nicolas, né? Posso estar enganado? Acho que é próximo. É da mesma igreja, Interessante, inclusive. né? Da mesma igreja, né? Sim, da mesma igreja. E olha que interessante, aí o Nicolas faz vídeo, né, dizendo que, aí falando, tentando que o Banco Central retroaja nessa decisão de fiscalizar. Ô, gente, eu acho que a gente deve analisar essas coisas, cada um que está nos ouvindo aqui, chegar às suas conclusões, se não é tudo muito suspeito isso daí, sabe? Eu como o Nicolas, né, que falou que o Pix não era taxado, né, mas Sim. não ia ser taxado, mas as coisas dizem que não vai acontecer e acontece. Pois é, eu também não estou falando que tem envolvimento, né, mas é uma brecha, Mas é uma pode brecha ter. que está lá, que o governo Ninguém tá tentou. falando que tem envolvimento, mas Ninguém. pode ter. Porque Não. tá muito parecido, né? Alguém viu o Nicolas fazer um vídeo denunciando o escândalo do Master? Alguém viu o Nicolas fazendo um vídeo se pronunciando sobre a fala da Damares de pastores e grandes igrejas envolvidos? Alguém viu um vídeo do Nicolas falando sobre a prisão do pastor da Lagoinha, Fabiano Zettel, o principal doador do Bolsonaro? Não. Mas quando falou-se em verificar as movimentações das fintechs, taxar fintech, BBB, que é o BETS, bancos e fintechs, né? Aí o Nicolas, a gente viu fazer todo aquele vídeo, todo aquele escarcéu, tal. Por que que o Nicolas tem tanto medo de fiscalização? Por que que o Nicolas tem tanto medo de transparência? O que que ele tanto esconde para ter tanto medo de transparência? É com medo de pagar o que ele deve? Será que é só isso mesmo? Ou será que ele tá lavando dinheiro? Ou será que ele tá... Isso eu não tô acusando, eu tô perguntando, tá? Perguntar não ofende. Ou será que ele tá lavando dinheiro? Porque eu não lavo dinheiro e não sou corrupto e, portanto, podem abrir as minhas contas, ver minha movimentação financeira, vão ver que tudo que eu ganho vem de fonte realmente registrada e não tem nada que ver com partido político, nem com empresário, nem...
Vão ver que não tem. Vão ver que recebo o Pix dos meus seguidores que contribuem com o meu trabalho e recebo pagamento quando tem algum pagamento de plataforma, mas no mais nada. E dos meus clientes que dou consultoria financeira, só. Mas não recebo de empresário, não recebo de político, não recebo de pastor, não recebo de nada. Então é muito importante que a gente comece a deixar a nossa cabeça pensar por nós. Não ficar aceitando resposta pronta de deputado. Porque, de novo, notícia é uma coisa, deputado não dá notícia, deputado faz propaganda política pra ele. Ele vai falar aquilo que beneficia pra ele. Então, por que ele não faz vídeo? E por que os seguidores dele não cobram? Por que ninguém cobra? Nicolas, poxa, ao invés de estar fazendo uma caminhada pela liberdade, não seria interessante esse escândalo todo do Master, toda essa patifaria do INSS, não seria mais interessante você fazer um vídeo denunciando todo esse escândalo, pedindo a prisão desses empresários que roubam o país, que saqueiam o nosso país? Não seria interessante? Não seria uma contribuição muito boa? Aqui fica a provocação aos seguidores de Nicolas Ferreira, né, sobre esse tema, né? Agora eu vou dizer uma coisa, eu não posso acusar, você também não, mas quem andou acusando envolvimento de pastores e igrejas com descontos indevidos em INSS foi a senadora, que é pastora também, Sim. Senadora Damares Alves, que é bolsonarista, que a gente... ela é de esquerda? Não é, né? Que eu saiba, foi ministra do Bolsonaro e tudo. Viu Jesus então, na goiabeira. Assim, essa coisa toda. Então, quem tá fazendo, se alguém tem que ser processada, quem tá acusando, tem que processar a Damares, né? Aí o Valadão que vai atrás da Damares, né? Porque ela que tá acusando aí, né? Agora, que é tudo muito estranho, né, Ivan? Pra Chama mim, Adilson, muita atenção. Assim, as coincidências, sai vídeo disso, daquilo. Não, porque não pode, é fintech, não pode ser monitorada. Por quê? Aí a gente viu aquela operação sem desconto, envolvimento até com o PCC, gente. E aí essa gente chega aqui defendendo que tem que ter sonegação liberada para todo mundo, porque na verdade é isso que está fazendo. Olha, o crime organizado não pode, tem que poder sonegar, lavar dinheiro, porque não pode monitorar, porque se monitorar, você ser contra a Receita fazer o trabalho de fiscalização, em outras palavras, defender isso. Não é defender cidadão. Não estou dizendo que ele teve intenção, não posso afirmar isso, mas também não posso... Eu não posso afirmar que ele teve a intenção, mas também não posso afirmar que ele não teve. Não teve, exatamente. Eu não tenho provas que Nicolas não tinha intenção, foi coincidência. Eu não posso provar que o Nicolas fez aquele vídeo e ele não tinha interesse nenhum naquilo. Eu não posso provar isso. Nem que teve e nem que não teve. Exato. Não posso. Nós também não temos prova de que ele não teve intenção. Não temos prova que teve, mas também não temos prova que não teve. Então, até termos prova, não vou. Nós precisamos realmente... E vocês é que façam a avaliação de vocês. Cada um que faça a sua avaliação. Eu tenho as minhas desconfianças. Eu tenho as minhas desconfianças porque eu não sou tapado, né? Eu não sou tapado. É só juntar Lé com Cré e aí cada um tira a sua conclusão. Juntem Lé com Cré, vejam o comportamento do Nicolas quando estoura uma grande operação da Polícia Federal com relação a grandes crimes envolvendo PCC, Faria Lima. Vejam qual é o comportamento desse deputado e depois aí vocês tirem a conclusão de vocês, né? Porque ele nunca esteve ao lado da Polícia Federal numa grande operação. Essa é a verdade. E no governo Bolsonaro, a gente nunca viu grandes operações da Polícia Federal. Essa também é uma grande verdade, né? Interessante que no governo Bolsonaro não tem corrupção, né? Mas foi só o Bolsonaro sair do poder, estourou operações da Polícia Federal para todo lado, descobrindo um monte de gatuno aí, roubando um monte de coisa, né? É impressionante como não tinha corrupção. Na verdade, não é que não tinha, é que ele não deixava crimes a imprensa antigos, saber. né? É que ele não deixava a imprensa saber. É que ele não deixava isso vir a público. Ele não deixava a Polícia Federal investigar. Ele disse várias vezes: eu mudo o ministro da Justiça se for preciso, mas eu não vou deixar minha família. Ele disse isso várias vezes. Só não ouviu quem não quis. Adilson, indo para o finalzinho da nossa live, trazendo aqui mais uma notícia importante sobre esse dia de hoje, que o Silas Malafaia ontem deu uma entrevista para o SBT News, né?
E na entrevista ele praticamente desqualifica ali o Flávio Bolsonaro. Ele diz que não aceita o fato de Michele Bolsonaro ter ido num dia lá no presídio visitar o Bolsonaro e o Bolsonaro não falou nada. Aí no dia seguinte, o Flávio Bolsonaro vai lá e o Bolsonaro resolve indicar ele para ser o candidato. A Michele continua indo lá, e aí quando o Bolsonaro estava numa mesa de cirurgia, tendo as suas tripas reviradas, o Flávio Bolsonaro tira do Bolsonaro uma carta de Bolsonaro para indicá-lo, mais uma vez, reforçar a indicação para presidente. Ou seja, dizendo que Flávio Bolsonaro não é preparado politicamente, seria praticamente, na visão do Malafaia, um idiota que está mais a serviço de fazer o Lula ganhar do que outra coisa. Eu vou trazer o trecho da fala do Malafaia, e aí, Adilson, para contextualizar, e aí você comenta essa fala do Malafaia aqui pra gente encerrar, beleza? Beleza. Deixa eu dizer uma coisa pra você, assim, com muito respeito. Primeiro, eu achei uma afronta, um pai debilitado emocionalmente, o filho vai lá, sozinho, arranca dele, eu sou o candidato. Depois, o pai, pra ser operado, numa crise, o filho vai lá e faz o pai escrever uma coisa. Tá vendo como é que eu sou candidato? Isso pra mim é um amadorismo político de alto grau. Chamou de amador. Eu sou psicólogo. Eu sei o que é uma pessoa debilitada emocionalmente. Uma pessoa fragilizada. E olha que coisa interessante. A Michele vai um dia antes e Bolsonaro não fala nada. Um dia depois vai o Flávio e vem com essa notícia. Quer dizer que nem a mulher do cara que é política não é simplesmente a esposa de um presidente, porque a Michele tem capilaridade hoje política, vocês mostraram aí na pesquisa. Então, como é que um dia antes o presidente tá com a esposa e não fala nada? Um dia depois o presidente tá com o filho diz, eu sou o candidato. Ele não reuniu nem o PL para falar isso, ele não reuniu nem esses partidos, então eu acho isso um amadorismo incrível, se aproveitando de um momento de debilidade emocional, não mental, mas emocional de Bolsonaro. Uma pessoa fragilizada emocionalmente não é brincadeira, é uma coisa muito séria. E é ele e o Bolsonaro. O Bolsonaro discutiu com quem? O Bolsonaro falou pra quem? Ele conversou com quem? E outra, pra mim, viu? Eu não falei nada com o Tarcísio, mas pra mim, a rejeição agora do Tarcísio e a Bolsonaro é a maneira não política que o Flávio fez, né? Se o Tarcísio falar, ele vai ouvir que ele é muito importante pra minha eleição. Isso é um amadorismo político tão grande que ao invés de ajudar, atrapalha. O Flávio tá mostrando um amadorismo político. Então, como é que ele vai dizer pra um cara que é governador e que tem capilaridade e que ele quer até conquistar? Não. Se ele for lá falar com meu pai, ele vai ouvir do meu pai que eu sou o candidato. E, na minha visão, o Tarcísio falou, não vou agora, vou deixar passar. Agora eu não vou debaixo dessa pressão. Eu não vou debaixo de uma coisa de que eu vou chegar lá para ser um cordeirinho. É a minha visão do que eu estou presenciando agora. Eu não falei. Bom, aqui é sobre aquela negativa que o Tarcísio deu de visitar o Bolsonaro na prisão. O Malafaia quer que o Tarcísio seja o candidato. O Malafaia está colocando em dúvida a indicação do Flávio. Para ele, parece que não foi bem assim. Parece que o Bolsonaro não teria indicado o Flávio. Parece que foi uma indicação aí que o Flávio teria arrancado do pai, meio que sem querer. Meio contra a vontade do Bolsonaro. O que você acha, Adilson, disso aqui? É uma indicação fake? Não é uma indicação fake? Tá um racha muito grande. Pra mim, briguem, desgraçados, briguem. Bom, que briguem, né? A gente torce pra briga. Mas, sinceramente, o candidato do Bolsonaro sempre foi o Flávio, na minha opinião. Sempre foi a família. Ele sempre, na minha opinião, usou esses governadores aí. Ratinho Júnior, Tarcísio, o Cláudio Castro, essa galera toda, Zema, esse pessoal vai lá pra cima do... Então ele vai utilizando... Bolsonaro vai utilizando as pessoas. E depois joga fora, como ele fez com o Mandetta. Exatamente. Né? Não vou dizer como foi com o Moro, porque o Moro queria derrubá-lo, né? Tava muito claro que queria mesmo. O Moro queria né? o lugar dele. Né? Queria o lugar dele, né? Então, mas a gente vê que ele utiliza, mas tem outros, Bebiano, Santos Cruz, e assim vai. Então, ele Joyce utiliza Hassel, das pessoas e abandona pelo caminho. Não tem isso. Então, para mim, essa família, eles preferem perder a eleição e continuar com o protagonismo do que apoiar o Tarcísio, sabe? E Michele, eu sinceramente, vocês acreditam naquele relacionamento dos dois ali, é ótimo, cada um acredita no que quiser.
Mas eu não vejo amor ali, sabe? Ali eu vejo muita conveniência e tudo. Então eu acredito que o próprio Bolsonaro não confia na Michelle. Para isso, tá? E o lugar que a mulher tem para ele é de submissão a eles, aos homens, né? Sim. É isso. Agora, como é que ela vai querer alçar voo, ela querer decidir e tal? Então, assim, então não acho que se o Bolsonaro deu esse posicionamento para o Flávio foi por causa que estava debilitado, coitadinho. Como diz o Malafaia, parece que o Bolsonaro é uma pessoa ali que não tem opinião própria, ele é levado, as pessoas o manipulam. Não, peraí, gente. Bolsonaro pode ser tudo, mas bobo ele não é não, viu, Ivan? Pode ser tudo, não é bobo, ele sabe muito bem o que ele estava fazendo, ele tomou essa decisão, só definiram ali, olha, o Flávio deve ter falado, pai, é a hora de abrir, porque senão vão colocar o Tarcísio aí, então essa é a minha opinião, não foi enganado, e o Malafaia vê o interesse do Centrão, o interesse dele, tá nem aí. Agora, o interesse dessa gente, venha quem for, o Lula vai ser reeleito e muito bem votado. Saiu a Atas Intel aqui, praticamente vence no primeiro turno, né? 48%. Isso. Então, assim, é isso. Bom, é lamentável, né? A gente vê essa disputa toda política em torno de uma família que é praticamente uma quadrilha, né? Uma quadrilha de saqueadores que saquearam o país, compraram em tempo recorde um monte de imóveis em dinheiro vivo, 51 deles foram em dinheiro vivo, né? Então, assim, é uma família que está acostumada a saquear o erário público e querendo continuar a se perpetuar no poder. É uma coisa absurda, né? Mas, enfim, vamos torcer mais uma vez para que o Brasil tenha consciência de que essa gente tem que se afastar do poder, tem que se afastar de cargo público o quanto antes, e nós vamos trabalhando aqui para isso. Adilson, eu quero muito agradecer a sua participação, são 15 horas e 9 minutos. Eu quero dizer muito obrigado por ter topado. De novo, foi uma live meio que fora do horário, porque o nosso horário sempre é das 11h50 até as 13 horas. Mas hoje, excepcionalmente hoje, foi um pouco diferente. Então não veio o Superchat, não veio o Pix. Então muito obrigado mesmo assim, todo mundo que participou, que comentou, que fez o debate aqui. E quem quiser apoiar, ainda dá tempo, a chave está na tela. É pixivanvieira@gmail.com, tem o QR Code. E deixar aí para o Adilson se despedir. Adilson, fique à vontade. Ivan, muito obrigado aqui, mais uma vez tá fazendo essa live junto, a gente conversando aqui sobre esses assuntos aí que são muito importantes, né? E a gente tem que abrir o olho, sabe? Sempre tem que ter pensamento crítico. Eu peço a vocês, quando chegar alguma notícia alarmista, tome cuidado, existe muita fake news, a própria imprensa às vezes falam coisas que quando você vai ler ali a matéria completa, analisar, descobre que é diferente do que está na manchete, porque existe o clickbait, a própria imprensa faz isso, o clickbait tem também, né, nas matérias jornalísticas e tal, então tem que tomar cuidado, sabe? E senão a gente é manipulado, e a gente tem viés, mas a gente aqui não recebe dinheiro público, a gente tá aqui porque a gente tá falando para vocês o que a gente acredita que é verdade. Podemos estar errado, né, Ivan? Podemos estar errado, exatamente. Né? Às vezes a gente às vezes acaba tendo uma visão enviesada sem querer, uma visão errada justamente por causa desse viés. E todo mundo tem viés. Não existe, essa imprensa isenta não tem lá. Isso não existe. Viés todo mundo tem. Sim. Né? Então a gente tem que entender isso. Agora, tem fatos e fatos. Então vamos buscar diversas fontes, tentar analisar direitinho, para a gente não cometer erros aí de avaliação e não teve culpa. Eu lembro muito bem no processo do Lula, triplex. Não, disseram, tem um pessoal lá que diz que é do Lula. Ô, gente, eu fico impressionado como a imprensa às vezes começa a publicar fofoca, sabe, Ivan? Sim. Falei com um caseiro lá e disse que era do Lula, disse que era do Toffoli, disse que é do não sei quem, que é do Bolsonaro. Ô, gente, a coisa tem que ter um pouco mais de embasamento. Então eu agradeço aí, pessoal. Então, peço que vocês se inscrevam lá no meu canal, Adilson Oliveira, @AdilsonLO1.
Estou transmitindo essa live também. Muito obrigado aí para o pessoal que participou do lado do Ivan, aqui do meu lado também no TikTok, e pessoal que está no YouTube, tanto na minha live como a live aí do Ivan. Um abraço aí, até a próxima live aí. Semana que vem, se tudo der certo, quinta-feira nós estamos aí de volta. Não é Tamo isso, junto, Ivan? Adilson. Até quinta-feira, às 11h50 da manhã, a gente estará de volta, mas amanhã, às 11h30, terei eu e o professor Fofinho no nosso Conexão Política, com bastante notícia, com bastante informação, para ajudar o Brasil a sair dessas trevas que a extrema-direita colocou. Obrigado, Adilson. Tamo junto. Valeu, Obrigado, gente. até mais. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Obrigado aí. Deixa eu mudar minha posição aqui. Deixa eu ver quem que tá aqui. Mandou aqui. José Araújo. Acaba de receber selo de espectador número 1. Vamos ver quem que tá aqui. Ah, bons presságios. Célia Mari. Tudo bem, gente? Deixa eu convidar aqui uma pessoa aqui. Bons presságios. Para continuar mais um pouquinho a live aqui, aí a gente já finaliza daqui a pouquinho, só afirmando que estou transmitindo no meu canal do YouTube também. Tem poucas pessoas lá, porque eu não sou acostumado a fazer live na horizontal, então ela dá uma derrubada um pouco, né? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Adilson, e vocês? Como é que vocês estão? Graças a Deus, tudo em ordem aí. Não sei se você acompanhou toda a live aí, ou uma boa parte, né? Mas eu agradeço. Não, eu peguei só o final. Fiquei muito triste. Fiquei muito triste de pegar só o final. Eu adoro a live de vocês e eu esqueci que hoje era quinta-feira. Peguei só o final Não, mesmo. tranquilo. Não, mas a questão é o seguinte. Nosso horário normalmente é 10 para meio-dia, meio-dia. Do Ivan teve uma questão particular. E aí a gente teve que transferir para as 14 horas. Então a gente abriu a live no horário diferente mesmo. Então isso aí, tanto que caiu o público, tanto aqui como lá, porque as pessoas esperam o horário, né? Aí a gente chega no horário diferente, acaba dar uma derrubada, né? No público. No YouTube eu não era acostumado a fazer. Então o pessoal tem que se acostumar ainda. E é um horário também que não é muito legal. 14 horas é um horário ruim para live, sabe, gente? Normalmente tem menos espectadores. Mas o assunto é tão bom. Agora tá no meu canal, a live, se quiser assistir do começo. E tá no Ivan Vieira TV também, lá do YouTube. Quiser assistir lá o que a gente conversou, tem essa oportunidade. De qualquer forma, eu agradeço muito, né? Você chegou no final, mas aqui, a maior presenteadora da live aqui. Então, muito obrigado, viu, moço Persai? Obrigada. Não, é que assim, ó, esse formato que você e o Ivan fizeram é muito bom. Que bom que tá no YouTube também. Eu tô amando isso, né? Fiquei sentida por não ter assistido ela completa. Eu adoro a live de vocês. E assim, é uma forma da gente mostrar o que tá acontecendo na realidade mesmo no nosso país, né? Porque a gente vai ter que tentar ludibriar essa quantia de fake news que estão rolando por aí. Porque acaba uma, começa a outra. Acaba uma, começa a outra. Para esconder o que é realmente que está acontecendo dentro do nosso país, né? A realidade, eles querem esconder a realidade. E a forma de esconder a realidade é inventando mentira. E o nosso problema maior é que nós temos um percentual muito elevado de pessoas que acreditam nessas mentiras, né? E isso está complicando daí. A estratégia do mágico. Você pega e quando tem algum assunto, você puxa outro, que é teu interesse, para desviar o foco. A fake news usa isso. Agora, não só isso, estava até conversando com o Ivan numa live passada, né? Eles, independente desse objetivo, eles já têm um método deles, é todo dia inventar uma mentira para você nunca sair da mídia. Veja, o Bolsonaro era para estar no ostracismo, o cara está na cadeia. Pode estar até muito bem instalado e tudo mais, mas é preso, condenado. E mesmo assim, essa galera consegue levantar o nome dele e usá-lo até como forma de propaganda. Aí vem dosimetria e tudo. Agora, o que vão fazer? Estão fazendo uma campanha para derrubar o veto do Lula. Entendeu? Aliás, a gente tem que se mobilizar para custar muito caro para o senador que se meter a besta a tentar derrubar o veto do Lula. Nós temos que ir para cima, por exemplo, do Alessandro Vieira, que pegou e falou, fez um bafafá danado. Olha que o governo fez um acordo
para deixar passar a dosimetria e tal, mentiu inclusive. E ele foi lá e votou a favor da dosimetria. Se ele é tão contra assim, por que ele não votou não? Então aí é desmarcar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E muita gente achava que o Alessandro Vieira é de esquerda, e não é um cara do PSDB, lavajatista. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Com essas e quem coisas sabe, aí. e quem sabe há o envolvimento dele nisso também. Ele está tentando se blindar. Ele usou uma outra estratégia para não dar de cara mesmo, assim, que ele é responsável também por um pouco disso. Quem sabe no fundo das investigações que vai ter aí, que está acontecendo, ele não acabe sendo envolvido. Porque tem muito gato pulando da cesta e indo para outra, Sim. sabe disso, né? Então a gente tem que ficar esperto, principalmente com essas pessoas que estão migrando de um partido para outro. Principalmente com esse. Porque daí eles vão ver que não conseguem se eleger dentro daqueles partidos e as pessoas não pesquisam o que eles aprovaram, o que eles foram a favor, o que eles foram contra, e eles voltam com a cara mais lavada do mundo para ganhar votos novamente no seu curral eleitoral. É muito complicado isso e a gente tem que ficar esperto com isso. Exatamente. Então, meus presságios, muito obrigado pela tua participação. Vou finalizar aqui a live, porque eu não almocei ainda. Aliás, não minto, não. Eu almocei sim. Mas, gente, eu acho que eu comi muito pouco. Tô com fome. Tá bom, então. Uma boa tarde de quinta-feira. Você vê, eu já tô acostumado com o meu horário de live. Ser meio-dia, eu termino, tenho que almoçar. E eu... Caramba, gente. É que eu almocei mais cedo hoje, é verdade. Mas então vamos lá, Dilson, vai lá comer. Não deve ficar muito tempo sem se alimentar, tá bom? Um abraço, obrigada pelo espaço e até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Obrigado, viu? Tchau, tchau.